Olá, seja bem-vindo para mais um episódio do Cinti Invest, o podcast de investimentos aqui da Tarobá. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito abordado por aí, mas eu acredito que de forma superficial. E hoje a gente vai conseguir tirar bastante dúvidas sobre esse tema e aprofundar bastante, que é sobre a proteção patrimonial. Formas de você proteger os seus bens de imprevistos, crises e até mesmo de problemas jurídicos. E para isso, eu estou com um profissional especialista aqui que domina muito do assunto. Fábio Lunardi, seja bem-vindo. Olá, Cíntia, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui no seu podcast. Eu tenho acompanhado você e tenho visto o quanto você tem ajudado as pessoas, as famílias, as empresas a construir um futuro melhor, a deixar um legado melhor. Fico muito feliz pelo convite, espero contribuir com você. Fábio, muito obrigada. Hoje nosso formato está um pouco diferente, está online. O Fábio está sediado em Curitiba, né, Fábio? Inclusive, Sim, estou aqui na capital e fiz 19 anos aqui nesse mesmo local esse ano, viu, Cíntia? É um escritório jurídico consolidado, tem uma sociedade de advogados de 19 anos de CNPJ, no mesmo local aqui onde você me vê. Por aqui passaram dezenas e centenas de milhares de empresas, famílias e negócios ao longo desses 19 anos, com muito orgulho. Show, eu vou falar um pouquinho sobre você. O Fábio é especialista em holdings familiares e patrimoniais, com 18 anos de experiência, como ele falou. É sócio e fundador da Fernandes Lunardi Advogados, é isso, né, Fábio? Sim. Que atua no ramo jurídico desde 2006. Graduado pela Universidade de Marília, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em MBA em Planejamento Sucessório e Holdings Familiares e tem várias pós-graduações aqui no assunto, hein, Fábio? Nossa, eu tô fascinada, assim, eu pesquisei um pouco sobre você, vi o seu trabalho e quanta experiência, quanta bagagem você tem nessa parte aqui do planejamento financeiro que a gente fala que é tão importante para a vida das pessoas. Assim, Cíntia, é fundamental hoje a gente vai ler de profissionais que vivenciam o direito no dia a dia. E quando a gente fala nesse tema, que a gente trata dos bens da família, a gente passa por uma revolução. A família brasileira, nos últimos anos, passou por uma revolução. Antigamente não se tinham bens, não se falava em inventário, ninguém deixava nada. A família cresceu. Hoje todo mundo, a grande parte dos brasileiros tem um imóvel. Esse imóvel tem um valor de mercado considerável. Então, nós temos um grande problema no seio familiar. E habitar nesse mundo jurídico é conhecer direito de família, direito tributário, direito contábil, sucessão. Então, não é qualquer profissional que habita e habita bem nesse ramo do direito que é muito vasto. E eu tenho a grata satisfação de estar numa capital, onde eu atendo clientes do Brasil inteiro, e passar nesses 19 anos por aqui muitas experiências, muitos cases de famílias e pessoas que acabam nos levando a outros patamares, diferente de uma advocacia um pouco mais modesta. A gente tem oportunidade num grande centro aqui de tratar de grandes fortunas, de famílias grandes com grandes posses, com estruturas societárias de empresas com conglomerados de bilhões de reais, e o pequeno também. Porque quando a gente fala em planejamento, em proteção patrimonial, em tudo, a gente não fala só do grande negócio, que é o grande erro. Existem dores nas famílias que nós veremos aqui, que não é muitas vezes o dinheiro, nem pode ser. É a harmonia familiar, é a sucessão propriamente dita. Isso é fundamental e, graças a Deus, eu tenho conduzido isso nos meus 19 anos como fundador aqui da Fernandes Lunardi com bastante êxito. Ótimo, Fábio. E depois, mais para frente, a gente vai falar, porque além de todo esse trabalho esplêndido que você faz, eu sei que você tem aí também a questão muito de conteúdo educacional e levar informação para as pessoas. Aí depois, mais no final, a gente fala sobre a tua coluna que você tem aí na Band de Londrina, de Curitiba também, né? Vamos falar um pouquinho sobre Perfeito, uma ela. coluna jurídica aqui chamada Minuto Jurídico, que vai ao ar na Band News FM. Isso, só para o pessoal entender, a gente está aqui na Tarobá, que é afiliada à Band de Londrina. E o Fábio, ele tem essa coluna, né, na rádio, toda terça e quinta, que você falou? Toda terça e quinta vai ao ar, 4 vezes ao dia. Na afiliada da Band de Curitiba. Então, estamos conectados aí, os dois com o mesmo propósito de entregar conteúdo, informação para as pessoas, as famílias, né, conseguirem ter uma melhor gestão financeira. A gente está bem alinhado aí com o mesmo propósito. Não, isso é fantástico. A internet
nos propiciona assim, de entrar nos lares familiares e levar a informação. Antigamente, para a gente ter acesso a esse conteúdo que você divulga muito bem aí, e eu faço aqui, você tinha que pagar bons honorários a poucos escritórios, ou pagar uma matéria no jornal de grande circulação, de nível nacional e estadual, para poder entrar nos lares. Hoje a É. gente tem isso gratuitamente no celular, na palma da mão, em qualquer lugar. A gente acessa desde do pequeno negócio até o grande empresário no dia a dia. E a rádio é um grande instrumento disso. A CBN, a Band News aqui em Curitiba, tem uma audiência muito relevante. Nós temos também a CBN aqui, que é a nossa concorrente, mas a audiência da Band News aqui é muito superior e é um Uhum. público mais específico, atrelado a esses negócios. Então, é um caminho educacional extremamente importante. Nossa, é sensacional. É uma forma de levar a informação de um jeito genuíno mesmo, né? Se preocupando com o outro. Fábio, agora, para a gente começar, tem uma polêmica aqui que eu vou levantar antes da gente ir para a parte mais prática e informativa. Inclusive, nos últimos anos, né, e por causa da internet, Instagram, todo mundo cria conteúdo, fala-se muito da proteção patrimonial, mas de blindagem patrimonial. Então, é blindagem patrimonial daqui, blindagem patrimonial dali, todo mundo acha que sabe falar sobre o assunto. Aí eu vejo bastante conteúdo de forma superficial, sem se aprofundar muito. Aí também entrou na época de falar de holding, aí todo mundo acha que precisa ter uma holding. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da blindagem patrimonial e proteção patrimonial, que eu sei que você tem uma forma diferente de ver. Perfeito, Cíntia. Veja, só uma palhinha, o Minuto Jurídico nasceu exatamente aqui na Band, em razão dessa necessidade. Quando veio a pandemia, as proliferações de inventário e a palavra holding, ela se expandiu de um jeito na internet, de uma forma avassaladora. Então, se vendeu holdings e estruturas patrimoniais como se vendia um AS para uma dor de cabeça. Sim. E as famílias foram caindo nessa grande cilada de que a holding é um remédio que serve para todo mundo e a qualquer custo. Isso não é verdade. Então, quando eu elevo o Minuto Jurídico e levo informação, quando a OAB nos permite, por um provimento novo de 2 anos, a ter um canal educativo, patrocinar conteúdos nas plataformas de redes sociais, elas nos deu essa chance de esclarecer às pessoas a verdade. E a Band News abriu esse caminho aqui. Porque a cada 10 clientes novos que eu recebo aqui no meu escritório, 8 são clientes trazendo projetos mal sucedidos, feitos por contadores que não conhecem o tema, conhecem Uhum. contabilidade, mas não conhecem sucessão, não conhecem direito tributário, não conhecem direito de família. Então é um caminho que habita em muitas facetas do direito e da contabilidade que não são habitadas por qualquer profissional. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor profissional no mercado, mas eu sou um bom profissional. Eu estudo no dia a dia, eu tenho várias especializações no tema, eu faço isso na prática. Tem gente que diz que vai fazer uma holding, mas nunca sequer viu como constitui uma holding. E eu quero te dizer uma coisa que você também não sabe: 90% dos projetos nem holding é. A holding é uma Uhum. invenção da mídia para poder vender. Que uma holding ela só existe quando ela tem participação societária em outras empresas. Isso a Uhum. gente, olhando no seio familiar, se uma família ela tem negócios imobiliários, tem investimento, tem negócio no agro, aí há a justificativa de eu criar uma estrutura jurídica, uma holding controladora, que tenha participação societária, um sistema de guarda-chuva e em vários outros nichos. Mas, às vezes, e muitas vezes, a família não necessita dessa estrutura tão complexa. Uma única estrutura jurídica, que nem holding acoberta com eficiência jurídica e tributária, todas essas facetas. Aí nasce o que você me perguntou. Fábio, proteção ou blindagem patrimonial? A internet está Uhum. cheio disso, blindagem patrimonial. Nós vivemos no Brasil. Dizer que nós vamos criar uma estrutura jurídica num país como o nosso, com uma insegurança jurídica tremenda, e chamar isso de blindagem, é muito precário, é muito Uhum. temeroso. Não há blindagem patrimonial nem em uma holding e nem em uma outra estrutura societária que seja capaz de olhar para o patriarca e dizer: olha, você não vai perder o patrimônio nessa holding em hipótese alguma. Principalmente no seio trabalhista. As inseguranças jurídicas no seio trabalhista são muito perigosas. É claro que quando eu troco blindagem por proteção, eu estou falando de mitigar riscos. A Ótimo. mitigação de risco em uma estrutura patrimonial bem feita,
adequada, olhando para o regime de bens dos filhos, atividade do negócio, o risco do patriarca, a sua idade, o tipo de bens que ele tem, se tem dinheiro, se tem imóvel, se o imóvel está em qual estado, qual a tributação naquele estado, em qual município. Aí nós estamos mitigando riscos. E sempre o bom profissional deve olhar para o patriarca e para quem dizer, olha, eu mitiguei, mas o risco vai acompanhar você durante toda a sua vida, de forma clara e objetiva. Por isso, Cintia, uma holding não é fiz uma estrutura patrimonial e entreguei ao cliente. Eu, quando termino um projeto aqui de um cliente, eu dou assessoria gratuita por mais 12 meses para ele, sem custo de honorários nenhum, para evitar que ele pegue aquela coisinha e fale, agora eu vou pedir para o contador, para o meu advogado amigo fazer isso. Não, não faça, porque ele estraga aquilo que você construiu. Então, isso faz com que o projeto seja robusto e tenha continuidade. Então, é por isso que eu não gosto do termo blindagem patrimonial, porque, de fato, eu não acredito nela, principalmente no foco trabalhista e, às vezes, esbarra-se, inclusive, no tributário. Até porque quando se fala em blindagem, parece que você está garantindo, né? Como se entrasse um termo de garantia junto. E como você diz, tanta coisa pode acontecer, então o teu trabalho é proteger ao máximo, planejar ao máximo, cuidar de todas as vertentes que podem impactar, né, algum problema aí de sucessão e todos os outros fatores, né, que podem acontecer ali com o patrimônio e bens de uma pessoa ou de uma família, mas nunca é garantido, né? Porque você vai proteger, vai mitigar o risco, mas tantas... Né? Como que você vai... A gente não está garantindo nem que está vivo amanhã, né? Né, Fábio? Como é que você vai garantir que o patrimônio de uma pessoa vai ficar intacto por gerações? Então, eu adorei Perfeito. quando E eu fui problema falar... nosso... Oi? Pode falar. Cíntia, o áudio foi e voltou. O problema nosso é legislativo, porque nós não temos uma legislação apta para isso. Nós temos, por exemplo, a pejotização na área trabalhista, que está lá no Supremo. Muitas pessoas contrataram PJs sem vínculo empregatício e hoje estão sofrendo lá no Supremo e no TST porque esses vínculos têm sido quebrados. Então, é difícil você construir isso. E essa, por exemplo, blindagem, eu posso dizer, por exemplo, que em países como os Estados Unidos, onde eu tenho a figura do trust definitivo, que o patriarca pega todo o patrimônio dele, aporta naquele trust de forma definitiva e recebe, entre aspas, dividendos ou participação do trust de forma vitalícia. Isso é blindagem. Ninguém toca naquele trust. Isso é irreversível. Mas nós não temos ainda no Brasil essa figura. Nós temos no Brasil a figura da desconsideração da personalidade jurídica, que ela é muito ruim. E pode acontecer, tanto a inversa como a comum. Só que eu posso dizer aqui no meu seio de diversos anos de experiência que nenhum projeto até então que eu executei e continuei trabalhando, houve perdimento de bem. Nenhum deles. Porque a gente mitigou o risco e vai mitigando no decorrer das gerações. Você fez a estrutura patrimonial para o filho, que era menor de idade. O filho começou a exercer atividade no cotidiano dele. Embora tenha impenhorabilidade, incomunicabilidade no regime de bens, uma cláusula de reversão, aí o filho vira médico. Ele começa a ter, de fato, na atividade dele, risco. Mas, Fábio, você doou as cotas com impenhorabilidade. Eu doei. Mas essa impenhorabilidade ela não é absoluta, ela é relativa. Então, quando esse filho casa, eu pego o patrimônio e passo para o neto, para tirar o risco do filho e mandar na segunda geração. O que me custa? Mais 4% de TCMD, ainda. Ou 8%, dependendo de algum estado do Brasil. Então, eu olho para o cliente e falo, quer mitigar mais risco ainda? Tira daqui agora e paga mais 4% e leva ali. Ah, não, Fábio, eu não quero pagar mais 4%. Então, a decisão é do cliente. Então, fique sabendo que pode acontecer alguma coisa aqui. E se ele paga 4 ou paga 8, o risco está mitigado lá no neto na terceira geração. Então, são caminhos que o patriarca escolhe, mas que muitos profissionais e advogados não enxergam porque não têm competência, ou não falam para o cliente, porque se falar para o cliente que ele tem que pagar um ITCMD novamente, ele perde o cliente. Então, ele omite a informação para vender o negócio, o que profissionalmente é algo desagradável e é o que eu não faço. Até porque depois lá na frente o problema vai aparecer. Mas isso que você trouxe é muito importante, Fábio, que é a questão do acompanhamento. Não basta fazer um planejamento, organizar agora, e aí vai havendo várias mudanças na família, né? Que nem você falou, um casamento, entra a questão de regime de bens e vários fatores, aí vem netos, enfim.
tudo vai mudando, questão às vezes empresarial da própria família, né? Se é uma família aí que tem empresa, tudo muda e se a pessoa não ir organizando e mudando também o teu planejamento, não vai dar bom lá na frente. Então foi bem importante o que você falou. Ô, Isso Fábio, é comum. Veja, os namoros, os contratos de namoros precisam ser regulados. Se não viram, união estável. união Então, estável. você tem que, no cotidiano, tratar exatamente disso. Conversar sobre isso no dia a dia. E você sabe que muita gente, é legal você falar isso, a gente vai entrar um pouquinho de regime de casamento, mas muita gente ainda não sabe, né, que caracteriza-se como união estável e na hora de, se tiver uma separação, um término do relacionamento, vai entrar, sim, a questão das separações ali, a divisão de bens. Então, muita gente, às vezes, leva a vida meio que sem informação e não entende como é, e depois se depara e fala, nossa, mas eu não sabia, ou acho que a outra pessoa está agindo de má fé, mas não, é lei, existe. Sabe, o meu cotidiano aqui como experiência profissional. Perdi você aqui no ar. Você tá me vendo? Que já volta, tá vamos me ver. ouvindo? Tá tudo certo? Aí, voltou. Voltou, pode ir. Voltou. No meu cotidiano, da minha experiência vivida nesses anos, eu tenho alguns casos, e o que é comum acontecer. O pai mais velho, geralmente já divorciado ou viúvo, os filhos já consolidados, têm um certo patrimônio que está na pessoa física dele. Uhum. Esse pai, de repente, morre de um acidente de carro. Os filhos vão lá, abrem o inventário, 3 filhos, 3 herdeiros, normal. Chega na metade do inventário, aparece uma fulana. Com uma declaração do porteiro lá de Camboriú, com umas fotos no Facebook de não sei quantos anos, dizendo, opa, espera aí, eu tinha uma união estável com teu pai. Todo final de semana que ele vinha para a praia, comigo que ele ficava. Aqui a foto no restaurante, a declaração do porteiro. Eu vivi união estável com ele. E se essa união estável for reconhecida, ela é herdeira, concorrendo com os filhos. Sim. E muitos pais praticam isso no dia a dia e não sabem que estão praticando. Os filhos não conhecem a relação e o cotidiano e depois vem a surpresa. Então você vai pegar um patrimônio que o pai lutou a vida inteira para dividir em 3 filhos, 33 para cada um, vai entrar uma quarta pessoa na concorrência e vai levar 25% do patrimônio. Isso é o cotidiano e acontece nas melhores e piores famílias, inclusive aqui com clientes meus. Eu então, acho que o que tempo é todo. Importante? O tempo todo. A sucessão em vida, deixar aquele pai despido de patrimônio, para que se vier um evento morte, se vier um evento divórcio, ou se esse pai larga dessa mocinha lá, ela não vai dizer, olha, você comprou esse carro quando você estava comigo, ele entra na minha ação. Não, eu comprei esse carro, mas esse carro é de uma estrutura familiar que eu tenho. Esse imóvel é de uma holding patrimonial dos meus filhos, onde a gente passeia, não é meu. O barco não é meu. Então, você despir o patriarca de patrimônio é o segredo do negócio. Para que não aconteça esse imprevisto no futuro. É legal você falar isso, até para a gente agora falar para quem deve se preocupar com esse planejamento patrimonial, com essa proteção patrimonial. Porque, como a gente estava falando, não é para todo mundo, né? Vai depender de cada situação. Mas quem deve começar a se preocupar com isso? São 2 focos que a gente trabalha aqui, Cíntia. Primeiro, são as pessoas que já têm patrimônio constituído. Você tem que olhar e saber qual é a dor daquele pai. Eu já atendi aqui, por exemplo, pai com uma estrutura familiar muito precária, com um filho único que era viciado em drogas, que tinha, evidentemente, problemas com alcoolismo, e esse pai tinha um único imóvel, de um valor, na época, não era de 600 mil reais. E esse pai tinha medo que o filho depreciasse esse patrimônio e não chegasse no neto. Esse menino tinha um filho, de um relacionamento que não existia, que era neto desse patriarca, e esse patriarca queria garantir que esse imóvel não fosse vendido num futuro inventário. Se ele doasse o imóvel para o filho e viesse a morrer, o filho poderia vender esse imóvel no futuro. Sim. Ou o filho poderia depreciar esse patrimônio. Então, construir uma estrutura societária, trazer esse imóvel, mesmo que de uma família mais simples, que é um único imóvel, para dentro dessa estrutura, colocar ali cláusulas que impeçam que o filho venda as cotas e o patrimônio e o ativo por tempo determinado, e usufrua desse patrimônio lá na pessoa do netinho dele, foi quem recebeu as cotas sociais, é a dor do pai. Ah, Fábio, mas vai ficar caro, vai ficar mais caro que o inventário, vai ficar mais burocrático, mas você vai resolver a dor da família. Às vezes você olha para um conglomerado e a dor é outra. O pai tem um patrimônio considerável e tem 3 filhos. Um está aí com ele no agronegócio,
e os outros 2 viraram médicos e estão aqui na capital. Hora que esse pai vier a faltar, esses filhos aqui da capital vão aí buscar herança, que hoje um alqueire de terra aí no interior é R$ 300.000. Há É. 40 anos atrás não valia nada. Então, como é que o pai protege esse filho que trabalhou no Natal, no Ano Novo, passou veneno, tinha 10 alqueires de terra, hoje tem 70 que esse filho ajudou a construir? Então, é uma dor que o pai tem. Poxa vida, eu preciso proteger esse meu filho. Poxa, eu tenho uma sociedade empresária que um dos meus filhos trabalham comigo há 20 anos, é administrador da minha empresa, e o outro é surfista. Boêmio, não está nem aí com nada. Esse filho vai receber patrimônio como boêmio, em 5 anos ele vira um andarilho. Então, eu preciso construir estruturas que o meu filho tenha acesso ao dinheiro, desfrute dos recursos, mas não tenha poder de venda, não tenha poder de gestão, não tenha poder de dissipar o patrimônio. Então, aí, quando você faz essa pergunta, você tem que olhar para a família e dizer, depende. Uma holding não é porque eu tenho um imóvel, 2 imóveis ou 3 imóveis, depende da dor e da situação de cada família. Olhando pelo aspecto que todo mundo gosta de fazer, e eu acho isso também muito errado, somente o aspecto financeiro e tributário vai acabar. Antigamente a gente fazia holding com um custo, se comparado ao inventário, talvez de 10 vezes menor. Hoje a gente já se quase equipara ao inventário, com a reforma tributária e com os requisitos futuros, será praticamente equiparado. Então, haverá pouca vantagem tributária em se fazer holding. Mas o foco das holdings, das estruturas patrimoniais, não pode ser só o financeiro. Tem que ser a perpetuação do patrimônio por gerações, tem que ser a proteção da atividade, a continuidade do negócio familiar, a proteção dos bens por longas e longas e longas gerações. Dentro dessas estruturas, Cíntia, quando a família é mais velha, a gente institui aqui até o que eu chamo de home care. O pai, às vezes, ele tem medo de ficar inválido e ficar à mercê da vontade das noras, dos filhos. Então, ele tem uma junta médica dentro de uma holding, que a junta médica decide por ele. Se ele ficar inválido, ou tiver uma doença e precisar fazer uma cirurgia lá no Einstein, em São Paulo, que custa 5 milhões, a estrutura tem que pagar. Não é o filho que decide, não é a nora, não é quem decide é a junta médica, o geriatra dele. Então, são estruturas que você olha e o pai fala, nossa, essa é a minha dor. Então, eu vou fazer por isso, não interessa quanto custa. Aí a gente está falando de estrutura societária, de proteção patrimonial, que vai durar o resto da vida. Eu, como profissional, farei holdings e estruturas patrimoniais independentemente de reforma tributária, porque o foco não pode ser o financeiro. Tem que ser a dor e a exigência de cada família. Por isso eu digo que não é uma receita de bolo. Nossa, eu Tem tava receita de pensando. bolo. Não, você. A gente tá. Assim, eu pensei a mesma coisa que eu ia te falar. Gente, não é uma receita de bolo. E volto no que a gente falou lá do início, de falar sobre holding, todo mundo querer, não, preciso fazer uma holding, preciso fazer uma holding, e se limitar somente a uma questão, ao que você falou, a tributário. Não é só isso. Olha quantos detalhes envolve, olha quanta preocupação tem nessa sucessão. E até essa questão que você falou do home care, gente, isso é um detalhe que não é todo mundo que pensa. E justamente quantas famílias a gente vê que lá o pai, né, que já é avô, enfim, o patriarca da família, ele em condições desumanas, é encontrado que sem cuidado, às vezes está com alguma doença, limitado, e não tem quem cuide, acaba sendo abandonado ou vai levado num asilo, né? Acaba que a família não tem esse cuidado nesse momento tão importante, tão delicado da vida. E aí você traz isso assim, eu falo, nossa, como que é importante quando o profissional pensa num todo, né? E pensa na dor mesmo, e não só, vamos cuidar dessa partezinha aqui, que é a preocupação do cliente. Só que o cliente, às vezes, nem sabe todas as outras preocupações que ele deveria ter. E ele não conhece os problemas que ele tem. Aí quando vem os imprevistos, ele não sabe o custo de um inventário, ele não sabe o custo de uma locação do imóvel numa pessoa física, numa jurídica, ele não sabe que, evidentemente, ele não é obrigado a deixar herança para o filho, ele pode consumir. São várias questões que ele fica à mercê da vontade de terceiros em razão da ausência de informação. E esse programa seu, como o meu que eu faço aqui, leva essa informação para que eles tenham acesso a isso e tomem as atitudes. Só que daí, Cíntia, nasce o segundo problema, que está intrínseco na nossa cultura. Nós somos, acho que, o povo mais procrastinador que existe na face da Terra. Nós temos o problema, nós conhecemos ele, nós sabemos o que fazer, mas nós não nos posicionamos. A gente não toma decisão. A gente tem que decidir. Quem não decide, não vive.
Não, fora a procrastinação, existe tabu sobre 2 fatores. Morte, ninguém gosta de admitir que vai chegar a hora, então vai deixando, até sente uma dificuldade e falar de dinheiro. Aí junta os dois, dinheiro e morte, porque daí já parece que a família está interessada, se o dono dos bens ali, né, não tem a iniciativa de começar a organização e alguém da família, do âmbito familiar, for falar, já parece que existe um interesse no dinheiro, aí já está ligando com a morte. Então, eu sei que tem ainda... É um assunto muito delicado para ser tratado em família. É um tabu que precisa ser quebrado. Eu É, tenho no cofre da minha casa um instrumento que é um pacto para quando eu morrer, a minha mulher tem a dela. Ó, o que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça isso. Ó, aqui está a planilha de seguros. A gente tem alguns seguros, embora tenha outros planejamentos. Por que esse seguro você não tem nenhuma participação? É 50 dos meus filhos. E você não tem participação? Porque eles são menores, eles vão precisar de dinheiro para estudar. Por que você tem 30? Eu conto para ela. Então não tem a surpresa, não tem um preterimento. A gente organiza e protege. O pai vai lá e quer deixar um testamento para deixar uma parte maior para um filho. Quando abre aquele testamento é uma tragédia, eles vão se matar porque o pai não conversou a respeito, não falou. Olha, eu estou deixando uma parte maior para o seu irmão, porque seu irmão está comigo aqui há 20 anos. Quando vocês foram estudar medicina lá em Curitiba, é do suor dele que saiu o dinheiro para pagar a faculdade de vocês. Então eu acho justo que ele tenha 20 alqueires de terra a mais do que você. Aí o filho vai lá e fala, puxa, pai, é verdade, não tinha pensado nisso. O pai toma, onde que eu assino? Assina aqui na holding, na doação das cotas. Está aqui o pacto familiar, o acordo de acionistas, que vai ficar. Eu estou contando. Aí o outro vai levantar e falar, eu não concordo, pai. Vamos fazer ferida. É o momento. Vamos discutir aquela relação de morte ou de preterimento ainda em vida. E chega no final, tudo se resolve. Porque o pai fez a ferida, curou a ferida e os filhos vão aceitar. O que não acontece no testamento, no inventário, o que não acontece no divórcio. Como que eu vou falar de pensão alimentícia com a minha mulher e guarda depois de uma traição? Hoje, os planejamentos matrimoniais, que eu tenho um núcleo específico no escritório que trata sobre isso, nós construímos pactos assim. A gente tem que ter contrato para ser feito nas horas boas para discutir na hora ruim, e não ao contrário. Ó, se eu me separar de você por traição, por acabar o amor por tudo, você é minha dependente. Eu vou te dar uma pensão de X reais por 20 anos. E você vai morar num imóvel que é nosso, embora seja dos nossos filhos, e vai acontecer isso. Tá tudo certo. Aí você parte para o campo societário, é a mesma coisa. Vamos discutir uma saída societária quando está tudo bem. Não quando um sócio descobre que o outro está roubando ele. Não quando um sócio descobre que o outro está contratando a companheira ou a amante para poder trabalhar numa filial. Então, esses são os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Falta de diálogo prévio para a construção de relações. você sabe que em um outro episódio a gente falou muito sobre isso, que é essa questão das finanças e planejamento financeiro entre casal. Porque a dificuldade que os casais têm de conversar sobre N assuntos é muito grande, mas quando se trata de dinheiro é maior ainda. E aí a gente estava até comentando, por exemplo, na pandemia, quantas famílias ficaram desamparadas, mesmo tendo um monte de bens. Porque somente o pai sabia da situação financeira, sabia onde estavam os bens, de toda a organização, não fez o planejamento sucessório e a esposa também não sabia de nada, não tinha nem a senha do banco. E aí, olha só a situação, uma morte instantânea, uma morte inesperada, toda uma família dependente, sem nenhuma estrutura. Então, essa questão do diálogo que você trouxe é assim, acho que é um dos pontos mais importantes quando a gente vai falar de planejamento financeiro em família, é o ponto inicial, porque sem a conversa nada existe. Perfeito. Isso tem que ser tratado no dia a dia. Nesse meu cofre, Cíntia, tem lá o meu contrato social aqui do meu escritório. Eu sento com a minha mulher todo ano e digo, olha, o valuation do meu escritório nesse ano aumentou, diminuiu. Então, se eu não estiver mais aqui, a empresa vale X milhões. 500 mil, 1 milhão. Você vai lá e vai falar com a Ana, que é meu financeiro, que ela vai pagar o teu valuation, que é em 12 vezes. Está aqui. Essa pólice de seguro, quem é o detentor dela é o corretor tal. Você vai ligar para ele. Todo ano, em abril, que vence os meus seguros, eu sento, pego a pastinha e renovo. Seguro do carro, seguro da casa. E explico para ela por qual motivo.
ó, esse investimento eu tirei, ou eu vou ter que tirar, porque a gente vai investir num imóvel, e está tudo certo. E está tudo bem, porque se conversa. O problema nosso é diálogo, é medo. E você quer ver onde é pior? Nos casamentos regidos por separação convencional de bens, onde um tem dinheiro e o outro não tem, é uma modalidade de planejamento. Eu pratico isso no dia a dia para as famílias de alta renda, só que isso precisa ser medido, porque o regime de separação total no casamento, ele destrói o amor. Porque chega um tempo que o cônjuge, que é o que não tem disposição financeira, ele se sente um objeto. Eu não posso pintar a casa de uma cor porque não é minha. Eu não posso andar no carro que não é meu. Então, quando a gente traz estrutura familiar, a gente olha para esse aspecto e fala, olha, não é nada seu, a gente está passando para os filhos. Mas, se eu morrer ou se eu me divorciar de você, você mora naquele imóvel da família. Você vive de aluguel daqueles outros 3, eu morrendo não estando aqui. Você traz ele para dentro não como dono, mas como usufrutuário do negócio e blindando e dando para ele um bem a mais conforme o tempo de convivência vai se adiantando. Porque senão você estanca, não tem como conviver desse jeito. O cara ficou 40 anos com uma mulher, se a mulher largar dele, ele está trabalhando na empresa do sogro. Ele mora no apartamento do sogro, vai para casa da praia no apartamento do sogro. Ele vai viver como? Aham. Não tem amor que resista a isso. Não tem, não Então, tem. Ó, faz o vou- regime de separação e depois constrói. a gente até vai falar um pouquinho dos regimes. Você falou de valuation e até muita gente às vezes não sabe o que é a valuation. Você pode explicar? Até para o pessoal entender um pouco melhor essa Isso. importância desse conhecimento. Legal. Isso é fundamental, porque quando a gente está falando aqui em planejamento, eu já dei aqui algumas dicas no mar. Eu não posso falar só de planejamento familiar patrimonial. Nós temos que falar de planejamento matrimonial, o casamento, planejamento patrimonial, sucessão e planejamento societário. A grande maioria dos brasileiros tem uma sociedade familiar. 90% das empresas são familiares dentro da estrutura no Brasil. E estar dentro de uma empresa existem várias implicações. E o grande problema nas empresas são faltas de regras de gestão e de valuation que definem o futuro. Por que isso acontece? Quando eu vou abrir uma empresa nova aqui no Paraná, em qualquer lugar do Brasil, Cíntia, se eu pegar o modelo padrão da junta comercial, o CNPJ sai naquele primeiro momento. É instantâneo. Só que é um modelo que não traz segurança nenhuma. É um modelo básico que não tem valuation, não tem regra de saída de sócio, de morte, tem as regras básicas. E o contador, que não tem experiência com família, com sucessão, com societário, usa aquele modelo e institui as sociedades. Aí o sócio briga. O sócio brigou. Quanto vale a minha empresa? Se você não tem uma regra de valuation, você vai pelo Código Civil, que é balanço de determinação. Para se chegar numa apuração de haveres de quanto vale uma sociedade por uma regra de balanço de determinação, é extremamente complexo, é odioso. O custo de um contador para fazer um balanço desse é extremamente ineficitário, porque é muito caro. Se eu faço o balanço, apurei que a empresa ela vale 10 milhões. Se eu não tenho regra de pagamento, a sociedade tem 60 dias para pagar. Que sociedade que tem dinheiro para pagar a retirada de um sócio em 60 dias? Essa é a regra geral. Ao passo que nas estruturas familiares e societárias que eu atendo, o que nós fazemos? Qual que é o fluxo? Qual que é a atividade da empresa? Tem fluxo de caixa descontado, de recebíveis futuro para aplicar? Não, o valuation vai ser valor patrimonial a valor de mercado com fluxo de caixa. Primeiro eu crio a regra. Só se você concorda, concordo. Concordo, a regra é essa. Valor patrimonial dos imóveis, valor de mercado. Pega lá uma imobiliária e avalia. Ou valor do IPTU vezes 40%, que a base de cálculo hoje do valor do IPTU é muito mais próxima. Aí, para os aluguéis, eu pego os aluguéis recebíveis dos 5 anos da data futura e trago para agora. Então, eu tenho uma regra. Essa regra, se eu for aplicá-la hoje, quanto que valeria a empresa? Eu trago aqui, faço a conta e falo, olha, a nossa empresa hoje, por essa regra, vale 5 milhões de reais. Nós somos em 2 sócios. Então, cada um, se eu sair, tem que receber 2 milhões e 500. Olha para o meu caixa. Quanto que eu tenho no caixa? 0. Poxa, então, peraí. Se eu sair amanhã da empresa por morte ou por decisão unilateral, a empresa não tem como me pagar? Não, não tem. Então, nós temos que resolver isso. Como que a empresa vai me pagar? Os 60 dias que está no Código Civil, eu não consigo ajustar. Então, eu vou criar uma regra. Eu posso trazer um seguro de vida, em razão da minha morte, que esse seguro de vida pagará a retirada dos meus sócios aos herdeiros e dará quitação a PJ, ou eu posso criar regra para minha saída. Então, já que nós não temos caixa esse ano para pagar, então nós vamos dar
uma carência de 12 meses para pagar e vamos parcelar de acordo com o nosso fluxo futuro, que a capacidade de pagamento nesse ano é R$ 100.000 por ano. Então, você vai receber os seus 2,5 milhões em 25 meses, daqui 6 meses. Isso é esse ano, maio desse ano. Maio do ano que vem, reunião de sócios para valuation de novo. Qual que é o valuation desse ano? Mudou? Pô, Fábio, piorou. Nós perdemos o maior cliente. A nosso valuation, que era 5 milhões, hoje vale 3. E a capacidade de pagamento hoje não tem como pagar. É 2 anos de carência. Então, você vai construindo instrumentos societários de valuation do negócio para aplicar na saída do sócio, para aplicar na morte do sócio, para aplicar no divórcio, porque se o sócio é casado no regime de comunhão parcial e a PJ, a pessoa jurídica, foi constituída durante o casamento, a esposa no divórcio, coisa que ninguém sabe ou poucos sabem, tem direito à participação societária na meação daquelas cotas. E se o sócio, a sociedade não pagar, ela vai ter que apurar lucro e pagar o lucro correspondente à participação dela até fazer a liquidação das cotas. Olha então, isso. você cria essa regra. Ó, se for para retirada em razão de divórcio, a minha esposa vai receber tanto. Se for pela morte, vai ser tanto. Se for pela minha saída unilateral, porque daí você tem um outro problema na saída unilateral, Cíntia. Porque você vai perder o sócio, que muitas vezes tem capacidade produtiva. Você imagina 2 advogados. Eu perdi meu sócio, mas eu perdi 50% da minha mão de obra. Sim. O cara que talvez era a cabeça do negócio. Então, eu não posso falar que o meu negócio vale 10 milhões mais sem o meu sócio. Ele vale menos de 5. Então, são essas coisas que a gente constrói quando estamos de bem, quando está tudo ajustado. Definiu o valuation, definiu regra, definiu como vai pagar, vida que segue. Você só precisa revisar. Não pode guardar na gaveta e falar, poxa vida, daqui 10 anos eu vou olhar lá e falar, não, mas isso aqui está errado. A empresa não vale mais isso, ou vale menos, ou vale mais. Então, são regras que quando você entra no escritório como o meu, que é o futuro da advocacia, que é o family office, que a gente vai tratar de tudo no futuro, Isso. a gente vai propor isso. Olha, chegou a época do valuation. Vamos sentar, vamos ver fluxo e vamos pronto. Porque a saída de uma pessoa, de uma sociedade, ela não pode ser porque ele não tem condição de pagar. A manutenção de um sócio. Eu vou ficar na sociedade porque se eu sair ele não tem como me pagar. Não sei, tem que ficar pelo afeto societário, por acreditar no negócio. E quando você fala de sociedade empresária ou não, você fala a mesma coisa do casamento. A regra do casamento, você não pode ficar casado com uma pessoa porque você não tem onde morar se você sair. Você não sabe, muita mulher, infelizmente, ainda assim, fica preso num casamento porque acha que o marido não vai poder pagar pensão para ela, não vai sobreviver. Não, senta aqui. Se você largar de mim, meu amigo, você vai pagar pensão para mim sim por 5, 10 anos, o valor está aqui. Quando você constrói isso previamente e bota lá no cofre, está tudo certo. Você dá liberdade para as estruturas. Você sabe que bom, tudo que você falou, eu acho que resume bem naquele ditado, né? O combinado não sai caro. Tudo que é conversado antes e colocado regra vai ser cumprido e pronto. Agora, quando você traz o assunto da mulher, você sabe que é uma coisa que me comove muito, porque a gente vê isso diariamente. A mulher, às vezes, acaba ficando muito desamparada diante de uma separação, né? E às vezes mesmo por falta de conhecimento, às vezes por falta de diálogo, às vezes já por comportamento mesmo do homem ali, né, que não teve esse respaldo com a mulher também, essa preocupação, e acaba que numa separação a mulher não cuidou, né? Quando estava tudo bem, ela não cuidou, não se protegeu e não planejou o futuro pensando em um possível divórcio. E aí, quando acontece, fica totalmente desamparada, a vida muda totalmente. Se tem filhos, então a mulher às vezes acaba carregando toda a responsabilidade dos filhos ali junto. Então, é um assunto muito assim importante a ser abordado, principalmente para a mulher. Não, perfeito. Ó, veja, eu tenho uma esposa, eu sou casado há 13 anos. Eu tenho uma filha de 11 anos e um filho de 5. A minha mulher saiu, trabalhava numa alta joalheria aqui na área administrativa, amava, saiu para poder se dedicar aos filhos. Voltou ao mercado há 2 anos. Você acha que se a minha mulher chegasse para mim hoje, falou, olha, eu fiquei 10 anos dentro de casa cuidando dos nossos filhos. Você está aí crescendo, se estruturando. Se você largar de mim amanhã, você vai ter que me pagar uma pensão por 10 anos de R$ 20.000. Você concorda? Eu falo, claro que eu concordo. É justo. Então, tudo bem. Então, vamos escrever? Então, vamos escrever. Por quê? Porque isso é a segurança dela. Se eu não fizer isso quando eu estou numa boa, eu não vou fazer quando eu estou numa ruim. Não, eu vou lá, me apaixono pela primeira, ou, evidentemente, o casamento não anda bem, ela quer se divorciar de mim porque não me ama mais, mas tem medo de passar. Não, eu vou me divorciar, ele vai me pagar. Porque se ela for para o judiciário vai dar uma pensão para ela de R$ 3.000 por
8 meses. E aí? E o resto? E aí tem essa Quando parte que às vezes. E tem essa parte que às vezes a mulher se submete a viver numa relação que não está bom, que não está boa, que ela não está feliz, justamente pela insegurança financeira. E isso é muito triste. É muito triste. fato. O, Eu prego isso aqui, Cíntia, no dia a dia. Eu sou filho de pais separados. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 18 anos. A maior tristeza da minha vida foi conviver com isso. Isso abalou extremamente a minha relação familiar. Eu tenho outros 2 irmãos. E eu luto muito com isso. A minha luta aqui nesses 20 anos de advocacia é construir relações sólidas, matrimoniais, patrimoniais, financeiras e societárias. Eu não quero fazer dissolução societária, eu ganho dinheiro com isso. Eu ganho muito mais dinheiro fazendo um divórcio litigioso que um consensual. Eu ganho muito mais dinheiro numa briga societária de 10 anos do que numa dissolução amigável. Mas não foi para isso que eu nasci. Eu não estudei para isso. Eu quero dar conforto e segurança para o meu cliente, não às custas dos meus honorários, mas sim às custas da vida boa dele. Que eu não tive isso quando meu pai e minha mãe se separaram. Então, esse é o fundamento que os advogados novos, dessa geração nova que vem, têm que olhar e construir. Nós precisamos construir não mais um quanto pior é melhor. Não pode ser assim. O pior melhor já passou. Enquanto melhor é melhor. Se é melhor para você, é melhor para mim. Fábio, eu já sou fã do teu trabalho e do seu conteúdo, viu? Viu? Mas olha lá, agora falando da holding, para a gente fechar o assunto de holding para outro, para quem precisa fazer a holding? Quem precisa começar a pensar nisso? Para quem que é a holding familiar? Tá. Assim, olhando, por exemplo, se eu voltasse no tempo e tivesse hoje 18 anos, eu já com 18 anos teria, não vamos falar holding, mas é a minha primeira estrutura jurídica, a minha primeira PJ com foco imobiliário, para eu poder adquirir os imóveis direto nessa pessoa jurídica. Por quê? Porque a eficiência tributária na locação ela é melhor, a reforma tributária vem aí, vai aumentar isso, a venda na pessoa jurídica muitas vezes é mais vantajosa do que na pessoa física. Então, o jovem que está começando a sua vida, que ele já comece isso numa estrutura de separação de patrimônio. Carro, risco iminente, pessoa física. Ah, Fábio, mas eu gosto de deixar numa pessoa jurídica porque lá não leva multa. Mas o risco é iminente. Tudo que é risco iminente, pessoa física. Não risco, investimento, dinheiro, imóveis, pessoa jurídica. Ah, Fábio, mas eu invisto em LCI que não tributa na pessoa física. Ah, tudo bem, você pode ter uma carteira diversificada em investimentos que não tributam na pessoa física, mas você pode ter uma estrutura jurídica ali. Então, o jovem é um primeiro passo. A pessoa que exerce atividade de risco no cotidiano. Quem que não exerce atividade de risco? Todo mundo. Olha na tua pólice de seguro, você que é planejadora financeira, e olha lá quanto é o teu seguro para pagamento de um terceiro. É 300 mil. Aí em Londrina, em Curitiba, em qualquer lugar, tá cheio de Porsche de 1,5 milhão, tá cheio de Volvo de 800 mil. Então a gente sequer se atenta para isso. Então contratei uma diarista, caiu, bateu a cabeça, morreu, trabalhista. Então o dia a dia é risco. Então dividir o risco do negócio do risco patrimonial é o segundo passo importante para se definir para quem serve uma holding. Médico, casado, advogado, engenheiro, qualquer pessoa. O patrimônio está inteirinho na pessoa física. Ele vai lá, bateu num Porsche de 1,5 milhão, a seguradora vai lá, entra com ação de execução contra ele pelos danos que ele causou, ele vai perder o patrimônio inteiro que está lá. O médico fez um erro médico, seguro de responsabilidade civil não pagou, porque nunca paga, ele vai responder com o patrimônio dele. Deixei aqui no meu risco só a minha clínica médica, que é onde eu opero, faço cirurgia, ganho dinheiro, trouxe o patrimônio para uma estrutura jurídica, sucedi para os meus filhos, despido esse patrimônio e fico no risco. Ganho dinheiro aqui, integralizo lá, invisto e compro imóveis. Para esse que serve a holding. Para o terceiro que serve a holding, o problema do filho, uma dor que o pai tem com relação à depreciação de um patrimônio. Porque o inventário, Cíntia, eu morri. Meu filho tem 12 anos, minha filha tem 11, eu morri. Vou abrir o inventário, minha mulher vai ficar com 50% do meu patrimônio, que sou casado em comunhão parcial, e meus 2 filhos com os outros 50%. Quando meus filhos fizerem 18 anos, eles assumem o patrimônio deixado por mim integralmente. Primeiro, quem vai garantir que a minha mulher, que é gestora do patrimônio dos menores, o pai, em razão do pacto, poder gestaciona, a minha mulher vai conseguir gerir com eficiência esse patrimônio que eu deixei até meus filhos ter 18 anos? Uma pergunta, eu não sei. Segundo, ela geriu bem, o patrimônio chegou lá.
O meu filho com 18 anos vai pegar lá 10 milhões de um patrimônio que eu deixei. Ele vai colocar numa startup, que ele tem só 18 anos, em 3 anos ele perdeu tudo. Numa holding familiar, isso não existe. Porque numa holding, eu vou doar as cotas e vou dizer para ele, olha, você não pode vender nenhum ativo. É inalienável até você ter 30 anos. Depois que você tiver 30 anos formado numa faculdade, você pode vender desde que for para montar uma construtora, que se você for um engenheiro, desde que for para você investir em imóveis e tal. Você deixa os filhos apenas com os frutos do negócio e não com a disposição patrimonial. Isso é perpetuação do patrimônio. Isso é garantir que o filho tenha maturidade para ter disposição patrimonial. Porque quando ele tem 18 anos, ele não tem. E lá dentro você vai colocar diversas outras regras. Incomunicabilidade no casamento, reversão se acontecer alguma coisa com você antes do filho ir. Então, essas estruturas é que são essenciais para as pessoas e para as famílias. E o mais importante de tudo, o pai começa a poder exercer riscos que ele não exercia antes. Eu tenho clientes, por exemplo, que queriam participar de licitação, vender para órgão público, mas a gente sabe o caos que é vender para órgão público e participar de licitação. Então, ele faz a estrutura patrimonial, fica despido de patrimônio e começa a fazer na pessoa física dele outras atividades de risco. Por que isso? Porque se ele vier a morrer com aquela atividade de risco, que tem um passivo, os filhos renunciam à herança. Olha, meu pai morreu, doou todo o patrimônio em vida há 5 ou 10 anos para mim, a doação foi legítima, não fraudou credores, a holding foi feita bem feita, e ele tem uma PJ hoje que transporta pessoas. Essa PJ tem 40 trabalhistas e um passivo gigantesco. Eu não quero o inventário dessas cotas. Eu já fiquei com o patrimônio que meu pai doou lá. Eu renuncio à herança e não absorvo aquele patrimônio de risco para dentro do negócio. Então, são estratégias de planejamento que mitigam o risco e fazem com que os filhos tenham a perpetuação do patrimônio. Show. Agora vamos falar de um dilema nas famílias: inventário, doação e testamento. Quando é mais aconselhável? O que está pagando menos tributo? Eu sei que para cada família, para cada situação, é recomendado algo, né, diferente. Como a gente já disse aqui, não é uma receita de bolo. Mas como que você fala sobre isso com seus clientes, né? Quais os pontos você levanta? Eu vou falar do pior para o melhor. Tá. O pior caminho é o testamento. Porque as pessoas se utilizam de testamento para fazer planejamento patrimonial. E não é bem assim. Para que serve um testamento? Por exemplo, eu tenho um filho fora do casamento que a minha família não sabe. E esse filho lá na frente vai brigar com os meus filhos numa futura herança. Então, eu fiz um planejamento sucessório, fiz uma holding, doei lá, respeitando a legítima 85% do patrimônio, e deixei lá 20% que corresponde a esse filho que não é conhecido, separado num testamento. Eu reconheço ele e digo, olha, esse bem é seu, serve o testamento. Eu tenho um sobrinho que eu amo, que eu queria deixar aquela casa do sítio para esse sobrinho, mas se eu falar para os meus filhos agora, meu Deus, meus filhos se matam. Eu vou lá e deixo aquele legado, aquele único bem. Aí o testamento serve. Ou a minha cuidadora de idoso, que está comigo há muito tempo, ou eu vou falar sobre o meu cachorro. Agora, pegar o testamento e dizer, olha, do patrimônio que eu tenho, isso aqui eu quero que fique 30% para esse filho, isso o que a gente vê na televisão. Aí você vai olhar Gugu Liberato, você vai olhar Pelé, você vai olhar Aguinaldo Timóteo, você vai olhar Banco Safra. Não funciona. Porque tem que ser algo específico e utilizado de forma moderada e correta. Faz um planejamento sucessório por doação ou por holding e especificamente trata do tema mais sensível, um testamento, abrangendo alguém que às vezes é sequer conhecido pelo seio familiar, que às vezes é uma vontade, uma dor que a pessoa tem ali. Então esse é o testamento. Porque o que as pessoas não sabem sobre o testamento, Cíntia, é que ele não evita o inventário. E o advogado ganha 2 vezes. Eu adoro fazer testamento. Embora, como eu te disse, eu sou um advogado que eu não sou do quanto pior, melhor. Eu digo isso pro meu cliente, olha, você vai fazer o testamento, beleza. Então, a hora que se eu morrer, eu sou o seu testamenteiro, vou abrir o seu testamento no processo judicial, abertura, registro e cumprimento, vou ficar com 5% que sou testamenteiro e mais eventual honorários lá na frente. Então, aí seus filhos já gastaram com inventário, com honorários, com custos. Os outros 50% que você não testou, que só pode testar 50%.
Eu não posso testar a totalidade dos meus bens, a não ser que eu faça isso igualitariamente dentro das regras da lei, hoje é permitido. Mas, em regra geral, não. Aí os outros 50, os filhos têm que inventariar. Opa, eu sou advogado do testamento, não vou fazer inventário. Então, eu, advogado, ganhei 2 vezes. O custo para a família é extremamente pesado. Aí, dentro desse custo, tem um preterimento no testamento. Poxa, meu pai, quando falou que ia doar 30% a mais para o meu irmão, será que ele estava em boas condições? Parece que nessa data meu pai estava acamado, estava no hospital. Começa a briga. E não é pelo dinheiro, é pelo preterimento. As pessoas brigam e vão ao judiciário pelo preterimento e muitas vezes não é pelo recurso financeiro. Então, o testamento é um problema quando utilizado nesse foco. E também caro, custoso. Segundo aspecto, doação. Quando a gente faz uma doação, o cliente chega aqui, está com 85 anos, tem um câncer e tem lá 35 imóveis. Os filhos já maduros, já mais de 30 anos, com netos, etc. Olha, eu não vou rodear um patrimônio, fazer uma estrutura patrimonial para você com todas essas regras. O senhor tem pouco tempo de vida, tem uma expectativa muito pequena de vida, os filhos já estão maduros. Vamos fazer uma doação direta, que nesse caso vai ser talvez mais barato do que eu fazer uma estrutura patrimonial. Fazer uma holding, por exemplo, você não vai ter custo com contador, não vai ter que pagar o ITBI na integralização dos imóveis. Aí a doação, ela funciona. Por que eu digo isso? Porque a doação de bens imóveis aos donatários, aos filhos, é algo irreversível. O pai vai lá e doa os 30 imóveis para os filhos, com 85 anos. Se ele morrer daqui 3 anos, tudo bem. Mas se ele tem 50 anos, Cíntia, ele doou. Aí daqui 10 anos ele casa de novo, tem um outro filho, ou ele tem uma doença grave e fala assim, olha, eu preciso vender aquele patrimônio que eu vou fazer uma cirurgia lá no Einstein de novo. Custa 5 milhões, eu não tenho esse dinheiro. Aí o filho fala, pai, mas o senhor doou esse imóvel para nós, o senhor tem usufruto, você não pode vender. Aí o filho fala assim, não, eu vou vender. Aí tem que a nora assinar. Porque, independentemente do regime, aí a nora fala, não, você tá louco, teu pai vai morrer. Ele deu isso para você há 20 anos. Então o pai fica nas mãos da mercê da vontade dos filhos. Então se faz doação quando a expectativa do pai é ainda muito grande. Embora, Cíntia, as famílias sejam as melhores do mundo. Eu falo para os meus clientes, eu sei que teu filho te ama, mas eu não quero saber. Eu quero saber que ele vai piorar, que ele vai ser o pior filho. Então, é assim que a gente faz planejamento. Então, a doação é esse ponto. E a doação, ela se equipara ao inventário, porque a base de cálculo da doação é o valor de mercado dos bens. Você não faz mais doação igual você chegava antigamente lá no cartório, vou dar um imóvel pelo valor venal do IPTU. Esqueça. É valor de mercado. Quando não manda para o Estado fazer atualização, o cartório é obrigado a ver qual é o valor do mercado daquele bem. Então, a base tributária para o ITCMD, que é o Imposto da Morte das Doações, que aqui no Paraná ainda é 4, a ATIM mandou o projeto em dezembro, foi a 8, teve uma discussão, voltou, mas vai a 8. O governo federal quer que vá a 20. Mato Grosso é 8, Santa Catarina é 8, Mato Grosso do Sul é 8, Rio de Janeiro é 8, Paraná ainda é 4. Então, a base de cálculo é o valor do mercado dos imóveis. Então, a doação ela é um instrumento perigoso e tem que ser usado em certas ocasiões, a não ser que ela seja pontual. Ó, Fábio, esse eu vou doar, porque esse meu filho médico tem 15 imóveis, vai fazer uma clínica aqui. Doei, vai ser descontado da legítima dos outros irmãos, que é doação de pai para filho, antecipação de legítima, então eu estou doando, mas lá na frente eu vou compensar os outros filhos. Tá tudo certo. Agora, doar tudo é algo que tem que se pensar. Aí nós vamos para o melhor dos mundos, que é os planejamentos patrimoniais. As holdings patrimoniais, imobiliárias e familiares, onde eu tenho uma eficiência tributária ainda mais vantajosa, que em alguns casos eu consigo trazer esse patrimônio, em alguns estados, a valor histórico, que está lá no imposto de renda do sujeito, do patriarca, onde o histórico é muito menor do que o valor do mercado. Por exemplo, em São Paulo, as estruturações imobiliárias e as holdings, existe uma vantagem tributária tremenda para que se faça a doação dessas estruturas em São Paulo, porque a base de cálculo tributário é muito menor. E aí a gente vai cair para o último ponto, que é o inventário. O inventário é o pior dos caminhos. Não que ele não possa acontecer, é o que eu te disse. Existem bens que, às vezes, pela própria natureza dele, eu vou ter que tratar no inventário. Eu não quero tratar de posse agora, eu não quero tratar daquele bem que tem um passivo gigantesco agora, eu vou deixar ele por último, porque eu vou inventariar. O inventário é honorário de advogado, embora tenha a possibilidade dos inventários serem processados em cartório, que é mais rápido e mais barato do que ir ao judiciário,
Mas eu tenho os requisitos, eu preciso ser maior de idade, os herdeiros necessitam estar de acordo com a partilha dos bens. Então, o inventário propriamente dito, ele é perigoso porque ele pode rebaixar, inclusive, os herdeiros de classe social. Porque o pai tem lá um monte de patrimônio, imóveis. Quanto custa o inventário? Pelo menos no Paraná, 12% do total do imóvel. Aí você olha para o filho e fala, tem 100 milhões de imóveis. Você tem 12 milhões para fazer inventário? Não tem. Então vende aquele imóvel. Aí vai vender o imóvel, o advogado do inventário já tem o investidor do imóvel. Eu tenho um cara que compra para você fazer o inventário. Mas vale 1 milhão, ele paga 600. Então o perdimento patrimonial é muito grande. Então o que eu oriento os meus clientes? Vamos pegar o patrimônio que já é conhecido, já sucedido, vamos já fazer estrutura patrimonial e vamos deixar esse para inventário? Aí sim, diante de um projeto familiar. Então, a gente vai olhar a família em todos esses aspectos para decidir onde vai o testamento, onde vai a doação, onde vai a holding e aonde vai acontecer o inventário. E às vezes o inventário é necessário, porque tem um patrimônio lá que é de alto risco. Então eu quero deixar com o patriarca. Então você entende que a gente volta na nossa primeira conversa. E eu vou te fazer a pergunta agora. Tem uma receita de bolo? É Não tem. possível chegar na internet, igual se vê na internet, dizendo assim, ó, compre uma holding com 20 cláusulas por R$ 6.000. É É possível absurdo. isso, Cíntia? Ô, Fábio, e seguindo esse assunto, a gente levanta um outro ponto que eu acho assim importantíssimo falar, porque o que acaba acontecendo com a maioria das famílias é indo para inventário por causa daquela questão da procrastinação e dificuldade de falar do assunto que a gente já comentou. E eu vejo sempre, e você então nem faço ideia do quanto, essa questão morreu, vamos agora abrir o inventário. Ninguém tem dinheiro para pagar os custos. Aí começa essa questão que você falou, queimar o patrimônio, queimar os bens. Só que a gente sabe que existem algumas ferramentas, né, para esse momento, que é o seguro de vida e também tem a questão da previdência privada, que não entra para inventário, que pode ser uma ótima solução para esse momento para arcar com os custos. Certo? Perfeito, está fazendo a lição de Você casa. recomenda isso para os seus clientes? Como é que você traz isso para esse planejamento? Sim. Eu acho assim, Cíntia, é o que eu te digo. Fazer em vida é o melhor caminho. Porque o pai vai olhar para uma estrutura patrimonial e vai dizer quanto que vai custar eu fazer a sucessão? 1 milhão. Eu tenho 55 anos, então eu posso fazer essa sucessão em 1 ano e meio? Você projeta tudo isso e não há perdimento patrimonial. Mas mesmo nesses casos, dentro dos projetos sucessórios, eu costumo orientar o cliente a deixar um seguro de vida na pessoa física, ou um plano de previdência, exatamente por ele não passar por inventário e para deixar a família com algum recurso financeiro livre e imediato. Isso é fundamental nas estruturas societárias. O problema é só ter o seguro de vida. E o problema é quando a pessoa chega no escritório e fala assim para mim, esse é um erro maior. Eu vou fazer um seguro de vida para fazer um inventário. Eu falo, não. Quanto custa o meu inventário, doutor? Eu faço a conta e falo, custa que 600 mil. Fechou. Vou fazer um seguro de 600 mil para quando os meus filhos receberem fazer um inventário. Não. Seus filhos vão pegar os 600 mil e não vão fazer um inventário. E não se vamos deixar os 600 mil para o seu filho usar e gozar, para ele ter essa disposição financeira. O seu inventário não fazer em vida. Vai custar 600 mil, vamos começar agora numa sucessão por uma holding que vai ficar mais barato, vai ficar 300. Esse ano a gente gasta 100, o ano que vem a gente gasta 100. E no outro ano a gente gasta 100, o senhor tem 56 anos, não tem nenhum risco evidente. Então você começa a fazer projetos e planejamentos. Aí o seguro de vida e o plano de previdência, poxa vida, vai salvar os herdeiros naquele momento de dor. Que é o dinheiro que vai vir livre, não seguro de vida para fazer inventário, mas seguro de vida como ferramenta de recurso financeiro para a família, para os filhos e para os netos. Aí eu concordo plenamente com esse posicionamento do seguro de vida. Bacana. Ô, Fábio, e aí tem uma outra questão, assim, para a gente já indo para o final, porque, assim, é tanto assunto, tão interessante para falar, é tão gostoso falar sobre... Eu estou à disposição, fique à vontade. Eu até estava falando com o Fábio, antes da gente começar esse episódio, que a gente precisa fazer outro, falando da proteção empresarial mesmo, societária, que daí é um outro tipo de planejamento. Hoje a gente focou mais no familiar. E aí, Fábio, muito se fala também da questão, quando a gente está falando de bens, de perpetuidade de bens, né, falando de filhos e netos, a gente tem que trazer a parte de investimentos junto, porque investimento seja em imóvel, seja em ativos financeiros, né, investimentos financeiros, precisa ter e estar muito unido com esse planejamento.
E aí as pessoas falam muito de proteger com investimento no exterior. A gente teve até um caso recente do Silvio Santos, né? Que a questão do TCMD, que caiu na justiça, paga, não paga, como que vai ser, e acabou ficando livre, né? Do imposto. Sim, sim. Não temos regulamentação ainda, tá uma briga ainda, mas a gente não tem regulamentação para isso, mas teremos, em breve teremos. E como que você... o que você sugere para os seus clientes, né, nessa situação, dessa questão de investimento no exterior, como proteção de patrimônio mesmo? Cíntia, é assim, ó, nós temos também um problema cultural. O que acontece com o brasileiro? A gente viveu muito isso no governo Lula. Eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, eu sou Fábio, advogado aqui, enquanto falo com você. Aí o Lula ganhou a eleição, todo mundo veio, meu Deus, vai acabar o mundo, vou levar dinheiro para fora. Pegou um monte de dólar que tinha aqui, pagou IOF dólar 0,38, fez um offshore lá fora, mandou dinheiro. $1 milhão, $2 milhões. Aí passa 6, 7 meses, o brasileiro, poxa vida, levei aqui uma enrascada contratual, tem que trazer o dinheiro de volta, porque eu levei um prejuízo da minha empresa. Pega e traz o dinheiro de volta. Paga ganho de capital, uma estruturação. E esse vai e vem. Nós não temos essa cultura de pegar o dinheiro e deixar lá fora. Quando que a gente faz um planejamento patrimonial fora? Quando a família tem muita grana, tem muito dinheiro, e esse dinheiro vai ser uma reserva legal para que se acontecer um imprevisto econômico, uma tragédia no Brasil. Então eu posso deixar $5 milhões lá em BWI ou em qualquer outro paraíso fiscal por 20 anos? Eu posso. Então eu vou fazer uma offshore. Ótimo. Ah, Fábio, eu não tenho todo esse dinheiro para levar, mas o meu filho vai estudar fora. Então eu quero ter uma reserva legal lá fora e botar lá $100 mil por ano, porque o meu filho vai estudar lá e quando o meu filho estiver pronto, eu vou morar lá. Você vai fazendo isso gradativamente, investindo lá. Por quê? Porque a regra com o governo Lula das offshore mudou também. Antigamente, você só pagava a tributação no ganho de capital quando você trouxesse o dinheiro de volta. Com a legislação nova, não. Fiz uma offshore lá fora, mandei dinheiro. $100 mil, câmbio hoje R$5. Final do exercício, quanto foi o câmbio? 7. Eu tive ganho de 2 para 7, eu tenho que apurar o ganho de capital anualmente e pagar o imposto aqui no Brasil. Então se tornou um pouco interessante só deixar o dinheiro lá fora. Ah, Fábio, então eu tenho bastante dinheiro, eu tenho um filho aqui que é boêmio, eu quero fazer um trust lá fora definitivo. Eu vou botar $10 milhões ou $100 mil ou $300 mil para que esse trust pague só os investimentos aos meus filhos, a mim e aos meus filhos, de forma vitalícia. Ótimo, maravilha. Aí você começa a construir esse negócio lá fora. Fábio, eu faço importação, estou recebendo via China. Tem uma empresa que recebe fora do Brasil, via Uruguai. Aí nós vamos falar em investimentos lá fora. Porque quando a gente só olha para o brasileiro, principalmente o classe média, que ele fala, não, eu vou mandar dólar. Ele manda, daqui 3 meses ele volta e tudo acaba dando errado. O custo financeiro é alto, Prejuízo. Você vai pagar $10 mil pelo menos para fazer uma offshore lá fora bem feita, o custo de manutenção é pesado, então esse vai e vem é muito desgastante. Não que eu seja contra, pelo contrário, mas em pontos específicos é interessante ter investimento lá fora nesses limites de abordagem que eu tive. Como também moeda, eu quero investir em Bitcoin lá fora, eu quero colocar alguma coisa, você sabe muito mais do que eu desse caminho, né, de investimentos, eu habito nisso muito superficialmente, mas dá para se fazer uma estrutura patrimonial assim, desde que você tenha essa recorrência e obedeça essas regras. Ô, Fábio, não, eu tô até aqui lembrando de algumas coisas e rindo, né? É muito... Como que a informação, o conhecimento é o que a gente tem de mais rico na vida? Porque logo quando mudou a questão de tributação, de offshore, só se falava disso, muita gente se doendo, se revoltando, mas pessoas que não fazem parte desse mundo, que não é a melhor estratégia, nem passaria para a cabeça, né, de um planejador como você ali, sucessório, direcionar o patrimônio dessa pessoa para uma offshore. E ela está ali se doendo e já traz questões políticas e não sei o quê, já entra na briga. Não é verdade? É a internet, Cíntia. A internet faz isso com a gente no cotidiano. A mentira que se torna verdade, a desinformação. Entende? Por isso que, assim, eu valorizo cada vez mais esse tipo de conteúdo que você tem, né, no Band News aí. Esses podcasts que a gente sabe que são sérios, as tuas redes sociais que você também dissemina ali só informações valiosas e verdadeiras. A gente tem que se apegar a isso porque a gente está vivendo
numa terra assim que todo mundo sabe tudo e fala o que ouviu, aí tem aquele efeito manada, que todo mundo acha que tem que fazer parte daquilo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. É um fato. Cíntia, eu quando atendo os meus clientes aqui, tudo isso que eu te digo vai dentro do meu contrato de honorários. Meu cliente sai daqui exatamente ciente de tudo isso e contratualmente formalizado. Olha, o senhor sabia que tem, se o senhor, numa holding patrimonial, se o senhor tiver uma atividade preponderante, existe uma tese que a gente está discutindo aí, que eu não quero falar disso para não confundir o ouvinte, se o senhor tiver uma atividade imobiliária preponderante nos próximos 3 anos de receita imobiliária, o senhor vai ter que pagar o ITBI? Ô, Fábio, tá bom, então eu vou escrever. O senhor está ciente que o ITBI projetado, que o senhor está tendo uma imunidade agora de 650 mil reais, se o senhor não tiver cumprir esse requisito, o senhor vai perder. Assina aqui. Tudo muito transparente. Porque muitos dos meus colegas não falam isso porque não sabem, porque omitem. Porque o cara olha assim, tá tudo pronto, a venda está feita. Ah, não sabia disso. Se for assim, eu não vou fazer. Então não faça. Porque é assim. Tem que ser diligente. Vai levar dinheiro para fora? Seja diligente. Vai doar as cotas sociais? Doa com segurança. Não é só usufruto que se vive. Usufruto é a coisa mais precária que existe no direito societário. Você tem que ter uma golden share com poder de veto, numa estrutura societária bacana. Você tem que ter uma cláusula de recompra com preço pré-definido, porque se o filho enlouquecer e a nora enlouquecer a cabeça dele, você tem um instrumento coercitivo contra ele. Você tem que ter uma previsão de alimentos ou de um home care dentro da estrutura da holding, porque se caiu uma penhora sobre usufrutos, alguma coisa sobre alimentos, ela não cai. Você tem que ter uma reversão. Eu já perdi cliente, Cíntia, porque eu fui falar de reversão. Reversão é quando o pai doa para o filho. Se o filho morre, o patrimônio, antes do pai, o patrimônio volta para o pai. Por que isso? Porque se eu dou para o filho e o filho morre, a mulher do filho é herdeira dele. Sim. Na atual legislação brasileira. Então, esse patrimônio do pai vai lá para essa mulher que vai casar com outra pessoa. E o pai já tinha, evidentemente, perdido um filho desse dentro de carro. E eu perdi o cliente. Ele falou, mas o senhor quer dizer que o outro filho meu vai morrer? Eu falei, mas eu não sabia. Aí a mulher disse, mas você não podia ter falado de reversão, de filho morrer. Eu falei, mas é o meu trabalho. Então eu disse para ele que pode acontecer um filho dele morrer, então tem que ter uma cláusula de reversão. Então são dores que existem e a gente precisa contar. E as pessoas, quando não conhecem esse instituto, também não sabem usar. Além de não conhecer, mais uma vez eu falo, a dificuldade em falar da morte. Porque realmente ninguém quer, é uma dor. Eu falo, né, quando a gente fala ali do sucessório, desse planejamento, é só pensando em coisa ruim, ou separação ou morte. Gente, sim, não é fácil falar sobre isso. Quando você leva o teu carro para uma revisão que você vai viajar, por que você leva ele para revisar quando você vai para a praia? Você sai de Londrina, vem aqui para o litoral. É porque você está pensando no pior. Sim. Então a gente tem que viver a vida sempre pensando naquilo que é de pior. Porque as coisas boas, elas vêm naturalmente. E o pior pode acontecer. E se o pior vai acontecer, não é melhor você estar preparado? Isso que eu ia te falar, com certeza. Porque senão é mais uma dor de cabeça para você resolver. Já tem toda a questão triste da situação, mas aí você vai ter mais problemas ainda se você não deixar tudo organizado. Fábio, agora para a gente finalizar. Deixa eu só te falar isso. Quero. A primeira pergunta que eu faço para o cliente quando eu atendo ele aqui, como que você construi o patrimônio? Quando o patrimônio vem já herdado de gerações, aí o caminho é um. Agora, a grande maioria das pessoas que sentam ali na minha mesa, que tem uma sala grande ali atrás onde você está vendo, eles construíram um patrimônio durante 20, 30 anos de muito trabalho. São esforço de gerações que o pai está ali trabalhando há muito tempo para construir aquele patrimônio. Então, foi difícil o pai conseguir. E perder isso para 8% de TCMD, 2% de TBI, ou uma ação trabalhista, ou um acidente de carro infundado, é custoso para o pai. Agora, quando ele responda, não, isso aqui eu sou herdeiro, aí ele não está nem ligando. Aí você não precisa pôr reversa, não precisa pôr nada, Cíntia. Porque o patrimônio veio muito gratuitamente, que não é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas que me procuram fazer estruturação são pessoas que têm patrimônios gigantescos, mas construídos ao longo de 1 ou 2 gerações, que não veio absolutamente de herança. Então, isso é fundamental a gente tocar nesse assunto para direcionar o cliente para qual caminho melhor ele vai escolher, porque ele valoriza daí cada passo do seu trabalho, daquilo que você está construindo. E essa questão, assim, linda do trabalho, que eu acho que é o seu diferencial, e eu gosto de trabalhar assim também, não é pensando em mim, não é pensando no tanto que eu vou ganhar, que nem você falou, você não pensa nos seus honorários, e sim realmente entender a dor do teu cliente e resolver aquilo da melhor forma para ele.
né? Isso é trabalhar Não, com isso propósito, eu admiro demais isso, isso é o que Fábio. nos move. Isso é o que nos move, isso é o que me É. move. Eu sou uma pessoa extremamente família, sou apaixonado pela minha família, pelos meus filhos, vivo pela minha esposa há 13 anos. Eu sou aquele marido que onde a esposa vai, eu vou junto, não tem aquele negócio de ir no barzinho, não tem aquele negócio, vamos junto, vamos junto. Meus filhos podem ir, eu vou, se meus filhos não podem ir, eu não vou. Então a gente precisa construir relações sólidas, viver para as famílias. A gente perdeu o foco das coisas. É. Todo mundo só pensa no que é melhor para ele, não olha para o lado na estrutura societária, não olha no lado no casamento. Então, isso é muito ruim. Então, eu não sou aquele advogado que a pessoa senta aqui e vou fazer o divórcio. Eu não faço. Eu não faço divórcio, às vezes, de cliente, eu não vou fazer, porque isso é um mal para você, pode ir embora, pode procurar outro. Já atendi clientes de terem filhos de outras relações, falou, ó, eu quero doar todo o patrimônio, mas não vou doar para esse meu filho, então você vai para outro advogado, porque eu não faço isso. Uhum. Eu posso fazer o mínimo legal que a lei determina, que é, vou Certo. fazer conta da legítima, ele vai ficar lá com 6% ao invés de 25%. Isso eu faço, mas deixar ele sem nada eu não vou fazer. Porque lá na frente ele vai anular tudo isso, seus filhos vão brigar, vai nascer um rancor maior ainda. E eu não vim aqui para isso. Não vim aqui para prejudicar a tua esposa, eu não vim aqui para você omitir dela, ou omite lá na estruturação societária, que eu na empresa eu só estou tirando 50 mil por mês, porque se eu falar que estou tirando 80 e dar 40 para ela, eu não vivo. Não vou fazer isso. Você vai dar os 40 para ela, que é direito dela, e acabou a conversa. Não tem isso, não existe. Procure outro advogado, porque eu não faço esse tipo de coisa. Eu estou há 19 anos aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo prédio, vendendo satisfação para as pessoas, vendendo paz, vendendo tranquilidade, e os meus clientes, sempre que vêm, voltam porque eu sou assim. E acredito muito nisso. Mas é um grande diferencial mesmo. No mundo tão individualista que a gente está vivendo, pessoas que pensam como você com certeza se destacam. Fábio, você quer deixar suas redes sociais, seus canais, a questão do Band News também, do conteúdo que você tem toda terça e quinta, para o pessoal te seguir e acompanhar? Sim. Agora você fez uma pergunta difícil para Você mim. não lembra, né? Bom, eu tenho um canal. Vocês vão procurar lá, Fábio Fernandes Lunardi. Eu tenho um canal no YouTube, bastante legal, que eu tenho bastante vídeos, eu tenho bastante material. Eu tenho meu Instagram lá, que tem a Band News, que é Fábio Fernandes Lunardi também. Eu tenho Uhum. meu Facebook aí do interior, porque você sabe que eu sou pé vermelho, como você, já saiu aqui, achei algumas portas. Eu sou natural de Andirado, uma cidadezinha aí pertinho de você. Estou aqui há 20 anos, saí daí com saco de sonho nas costas, recém-formado, e vim para cá. Não sou filho de Conquistou muita desembargador, coisa, né? graças a Profissionalmente Deus, falando. trabalhei muito, trabalho até hoje. E tem meu Facebookzinho que também divulga informação. E o meu escritório é fernandeslunardi.com.br. Eu tenho uma equipe bacana aqui que atua na área bancária e financeira para diversos focos. E lá nas minhas redes sociais você vai encontrar bastante material. E também, se você, ouvinte aí da Cíntia, tiver alguma dúvida, eu vou te dar o meu e-mail direto. É fabio@fernandeslunardi.com.br. Pode escrever que eu respondo as dúvidas. Eu atendo muitos clientes aqui da Band News com dúvidas dos mais diversas possíveis em holds, em testamentos, em regimes matrimoniais. E finalizo, Cíntia, te agradecendo e deixando um conselho. Um conselho para o teu ouvinte, para você e para todos nós. Procure, antes de qualquer coisa, um profissional competente para gerir os seus negócios. Seja financeiro, seja jurídico, seja tudo. Eu falo para os meus clientes aqui em Curitiba tem um lugar maravilhoso, chama Castelinho do Batel. Casar lá é o sonho de toda mulher, só que é muito caro casar lá. É 1,5 milhão uma festa lá, pelo menos. Então os casais vão lá, faz aquela festa maravilhosa, e a hora que chega na frente do cartorário, o cartorário pergunta qual o regime de bens que vocês vão casar. Ele não sabe. Qual que é pacto pré-nupcial? Ele não sabe. Então gasta 1,5 milhão numa festa e não vem aqui fazer uma consulta comigo, que sou especialista nisso, para dizer, ó, esse regime é esse. Me conta a tua história. Eu acho que para vocês o melhor é isso. Está aqui o pacto pré-nupcial, está aqui o contrato de convivência, está aqui o que vai gerir a vida de vocês. Está tudo certo. E assim, societariamente falando, e assim, financeiramente falando, tem um dinheiro, não vai colocar na poupança, vai conversar com quem conhece. Qual o melhor caminho para gerir esse dinheiro? E a vida é tão mais fácil hoje. Para que os nossos pais soubessem disso lá atrás, tinha que comprar as Barças. Né? Você Nossa, é nova, tinha. né, Cíntia? Você tem uma Tinha. Barça, eu acho, já viu? E quem tinha dinheiro Nossa. para comprar Barça? Quem tinha? Não tinha que ir na biblioteca pública. Em E Andirá tinha ficar uma biblioteca horas, pública. horas estudando, né? Gente, hoje a gente tem isso, se não de graça nos meus canais ou na internet, mas muito acessível. Se valha de profissionais que conheçam
no seu cotidiano, na sua empresa, no seu casamento, no seu dia a dia, e seja feliz. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Assim, eu só ia falar, e até porque hoje tem muito mais estratégias do que tinha na época dos nossos pais, né? Então a gente está vivendo numa era muito boa. Sim, sim. Hoje é muito fácil. Hoje é muito mais fácil. Veja, o que eles construíram lá atrás, naquela época era difícil. Hoje está aí. Hoje a gente, o jargão, querer é poder, nunca foi tão nítido. Não. Tão nítido no cotidiano. Você consegue ser o que você quiser ser. Isso é mágico nas relações. A internet mudou muito isso. As pessoas vão aproveitar esse momento, esse caminho. E fico feliz por você ter um canal de comunicação desse, ser essa pessoa simpática que eu não conheci pessoalmente, mas já gostei, me simpatizei. Fico à sua disposição aqui para os teus ouvintes. Se você precisar aqui de qualquer dica, estou à disposição. Vamos falar, sim, de planejamento matrimonial, de societário, e vamos construindo e informando o ouvinte para que a gente não fique detentor e leve essa informação só conosco. Com certeza nos encontraremos em breve para falar de muitos outros assuntos que eu gostaria de ter abordado hoje. Fábio, eu que agradeço por você ter participado, pela sua disponibilidade. Eu sei, né, como a sua agenda é cheia aí, você dedicou um tempo para falar aqui no podcast. E fica também a minha admiração pela sua jornada, pelo teu crescimento, né, nesses longos anos trabalhando nessa área. Você falou, saiu de uma cidade pequena e hoje está, né, na capital fazendo um trabalho extraordinário. E pelas grandes conquistas, né? E eu não estou falando financeiramente, não, mas como ser humano, como profissional, né? Como pai de família. Parabéns mesmo. Eu admiro bastante você. E para você que acompanhou até aqui, espero que tenha gostado, né? Não tem como não gostar. Fábio trouxe aí muito conhecimento para a gente e muito direcionamento também. Muito obrigada por ter acompanhado. Toda segunda-feira, às 14 horas, no portal da Tarobá, acompanhe o lançamento de um novo episódio e eu aguardo você até o próximo. E não esquece de compartilhar, que eu tenho certeza que você conhece muita gente que precisa desse conteúdo de hoje. Até mais!